Oi, vocês gostam de anime? Então vocês não podem perder esse anime aqui que eu trarei para vocês, que é uma ótima opção. Ele é muito bom. Falarei sobre ele no vídeo e também irei falar o nome desse anime e vou fazer esse suspense para vocês. Então fiquem no vídeo para descobrir qual o nome desse anime e qual é esse anime. Então, bora pro vídeo. Antes que eu esqueça, já vai clicando no botão do like e no botão de se inscrever no canal para aumentar cada vez mais essa família. Então, vamos nessa. O anime que eu vou nos dizer nesse vídeo de hoje é o anime Overtake, que traduzindo por inglês quer dizer ultrapassagem. E pelo nome já quer dizer muito que é sobre automobilismo, mais especificamente sobre a Fórmula 4. Mas se você é um desses que não gosta de velocidade e tal, tem outros temas, o anime tem outros temas, quer dizer. E principalmente os dois principais temas é o automobilismo e traumas, principalmente dos personagens principais, dos protagonistas. Mas o que acontece no anime? Os protagonistas, que são dois, um fotógrafo, que começa logo com ele no primeiro episódio, que é contratado para trabalhar no final de semana de Fórmula 4 japonesa, que explicando para os leigos o básico, a Fórmula 4 tem vários países pelo mundo, Fórmula 4 japonesa, Fórmula 4 americana, Brasil e tal. É uma escaixinha buscando a Fórmula 1, o topo. Tem a Fórmula 4 italiana, alemã, que são as melhores, as tops do top. Os melhores procuram sempre correr lá. E aí o funil vai ficando menor, quer dizer. A partir da Fórmula 4 aí tem a Fórmula 3. Antes da Fórmula 3 tem a Fórmula Regional, mas que os pilotos podem fazer a Fórmula Regional para ter uma certa experiência para partir da Fórmula 3. Ou alguns já partem logo para a Fórmula 3, que aí sim é Fórmula 3 mundial praticamente, que correm as mesmas pistas da Fórmula 1, os mesmos circuitos, no mesmo cronograma da Fórmula 1. E aí tem a Fórmula 2 e aí a Fórmula 1. Mas o anime não vai até esse ponto. O anime é mais focado na Fórmula 4, principalmente no Japão, o anime. E tem uma mera menção assim, explicando pro fotógrafo que a Fórmula 4 não é o topo, é só uma escada pro topo. Mas que no primeiro episódio, antes da Fórmula 4, quer dizer, está ocorrendo corridas de carro GT, carro de turismo. O que também acontece, trazendo para o nosso espaço aqui no Brasil, o que acontece também quando tem etapas de Fórmula 4 brasileira, que depois de alguns anos aqui tem desde 2021, ocorre também algumas etapas de Porsche Cup, que é o campeonato da Porsche, com os carros da Porsche, mas com a equipe, os carros é a mesma coisa e tal. E na Fórmula 4 japonesa, na Fórmula 4 japonesa, no anime, isso foi bem representado. Que antes da corrida da Fórmula 4 ocorreu essa etapa de turismo. O outro, o outro protagonista do anime, eu fujo um pouco do tema do anime, que é muito bom. E falando de novo, não é só sobre automobilismo, é um piloto jovem que está numa equipe pequena, com poucos recursos, poucos investimentos. E uma coisa boa do anime, que eu particularmente que gosto desse mundo e do pessoal que gosta de velocidade, que ele mostra a realidade das equipes pequenas, principalmente equipes pequenas na passe, pois elas não têm fundos, não têm investimentos para poder competir com as maiores, com as que mais investem, com as que têm melhores infraestruturas, que isso faz diferença. Ele está numa equipe pequena que até para ajudar na equipe ele tem um emprego entregando jornal.
Uma prova evidente também é o carro da equipe, que ele é todo branco, ele é pintado, ele é da cor branca, mas não tem nenhum patrocínio. Enquanto a melhor equipe, que é uma equipe e o carro vermelho, tem um patrocinador principal, que é o que investe mais, e tem outros patrocinadores. Tem um episódio que é muito bom que o fotógrafo vai atrás de patrocinadores para ajudar a custear. Antes disso, ele fala com a equipe que vai ajudar a bancar e tal, vai ajudar a comprar mais pneus para fazer mais testes. Só que aí falam que um set de 4 pneus dá uns 50 mil euros e tal. Aí ele já desanima, mas ele continua atrás, procurando melhorar a equipe e buscando ajudar a realizar o primeiro objetivo do piloto, o primeiro sonho, vamos dizer assim, que é subir ao pódio e ganhar uma corrida. Pois se ele entra como a equipe é pequena, o carro não é um dos melhores e ele sempre se destaca, mas quando chega na hora final não consegue chegar ao pódio. Aí nessa parte ele consegue, na cidade onde fica a equipe e tal, consegue arrumar patrocínios de lojas de vendedores de verduras, de lojas de flores, quer dizer. Ele consegue arrumar esses patrocínios locais, modestos, mas que contribuem muito e eles fazem uma campearra lá e colocam esses patrocínios todos no carro. Fica até legalzinho, mostrando a realidade e as dificuldades de procurar investidores e patrocínios para bancar. Isso lembra até a época de interclasse que eu com os amigos fomos atrás de uns patrocínios. Sonhamos com uns patrocínios grandes, mas a realidade foi diferente. Agora, voltando pro anime, é isso. E tem os traumas dos dois. O jovem piloto tem um trauma, o fotógrafo também tem um trauma que ele não consegue mais tirar uma foto. Ele tá com esse defeito, esse problema já tem alguns anos. E o piloto também tem um trauma a resolver. Eu não vou dar spoiler, se você quiser ver, assista no anime, pesquisa aí e assista. E é isso. No final um ajuda o outro. De início o jovem não gostou do fotógrafo que se intrometeu, foi se intrometendo na fita e tal, foi tentando ajudar e tal. Mas depois eles começam a um gostar do outro, um apoiando o outro. E no final você vai ver. O outro detalhe é que o piloto sempre demonstrou talento. Vai ter uma parte no meio do anime meio surpreendente que alguns não vão esperar. Sempre demonstrou talento. Mas a equipe pequena não ajudava. O carro muitas vezes não ajudava, pois não estava para fazer muitos testes. E também sempre acontecia alguma coisa. Ou ele errava, ou ele batia, ou alguém batia nele, ou chovia quando ele estava com o pneu seco, ou quando estava com o pneu de chuva, a pista secava. Sempre ocorria esses fatos. Então, tem uma chance para esse anime. Assiste todos os episódios. Você pode assistir no Crunchyroll e vão lá. E deixem sua opinião aqui no vídeo se foi uma boa indicação, se gostou, se maratonou ou se não gostou. E é isso. Muito obrigado se você ficou se você ficou aqui até o final. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar, clicar no like e se inscrever. Então, partiu e falou!